Hoje é sexta-feira, 17 de novembro de 2017. Veja agora os destaques do MAC Notícias. Escândalos de corrupção, propina, polêmicas na esquerda e na direita. Baixa representatividade política traz incerteza para as eleições presidenciais. Supremo Tribunal Federal decide que redação que desrespeitar os direitos humanos não poderá ter a nota zerada. Fechamento da exposição no Museu de Arte Moderna traz à tona discussão sobre censura e liberdade artística. A Justiça autoriza a volta de bandeirões e instrumentos musicais aos estádios de futebol de São Paulo. Isso e muito mais você confere aqui no MAC Notícias. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o nível de insatisfação social do Brasil é um dos maiores do mundo. E com as eleições de 2018 chegando, muitos brasileiros estão incertos sobre o futuro. Afinal, em quem votar? A reportagem de Caio de Castro mostra como está este panorama. Após muitos casos de corrupção, a população brasileira não se sente representada pelos políticos do Planalto Nacional. Desde o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, as investigações vêm fechando o cerco para a classe política. E ano que vem, os brasileiros terão que eleger seu futuro presidente. Mas afinal, em quem votar? Você já sabe em quem votar no ano que vem? Do jeito que o Brasil tá uma palhaçada atualmente, entre Lula e Bolsonaro, eu prefiro votar Lula. Então hoje eu não sei em quem votar, porque todo esse esquema de corrupção que tá tendo, não sei quem tá envolvido e quem não tá. Então esperar sair os resultados e ver se aparece algum candidato novo para ver se algum vai me agradar. De acordo com um levantamento do Ibope, que ouviu mais de 2.000 pessoas, se a eleição presidencial do ano que vem fosse hoje, o segundo turno seria disputado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada, o petista teria 35% das intenções de voto, contra 13% do parlamentar. Atrás deles aparecem a ex-senadora Marina Silva, da Rede, com 8%, o governador paulista Geraldo Alckmin, do PSDB, com 5%, e o prefeito paulistano João Dória, com 4%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, tem 3% das intenções. Eu acho que você tem as duas opções que estão na frente das pesquisas. O Lula representando uma esquerda, que não sei se posso dizer extrema esquerda, que não é. O Lula não é uma pessoa de extrema esquerda. Extrema esquerda seria o PSOL, por exemplo. E o Bolsonaro, por outro lado, representando uma direita, né? Então, acho que quem tem a possibilidade, quem quer votar numa coisa mais amena, vamos dizer assim, no centro, ficou sem candidato, tanto para centro-esquerda como para centro-direita. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, 94% dos brasileiros não se consideram representados pelos atuais políticos e apenas 4% consideram o contrário. Além disso, 81% concordam com a afirmação de que o problema do país não está nos partidos, mas sim no atual sistema político. Quando questionados, 47% dos eleitores discordam que a atual democracia é o melhor regime. Eu acho que é formação partidária. A gente não tem... se você pega, por exemplo, o Lula é o candidato desde 89, quer dizer, o único candidato que tem do PT, por exemplo. Não se formou quadros no partido. Sem ele, você não tem outro nome. Talvez o Haddad, mas é uma novidade que o Lula não consegue transferir esse percentual de votos que ele tem. Por outro lado, nos outros partidos, eu acho que tem um certo desgaste. O principal partido opositor ao PT, que é o PSDB, ficou sem candidato, né? Talvez você tenha aí o Alckmin até por uma questão de falta de opção. Agora, vamos falar com a repórter Maria Fernanda Mantovani, que está ao vivo direto do prédio Reverendo Wilson, com as notícias de hoje do Planalto. Olá, Maria Fernanda. Olá, Gabriele. Olá, Tiago. Agora nós vamos comentar sobre as principais notícias de política desta semana, diretamente de Brasília. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, e os deputados Eduardo de Mello e Edson Albertassi, todos da cúpula do PMDB, foram presos em flagrante na sede da Polícia Federal ontem, quinta-feira. Os políticos são acusados de receberem propina na Operação Cadeia Velha, que acusa os políticos de favorecimento de empresas de transporte público. Os três negaram total envolvimento. Por outro lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu filho, conhecido como Lulinha, estão quase tendo seus bens confiscados pelo Ministério Público Federal.
Eles são acusados de tráfico de influência e organização criminosa para beneficiar montadoras de veículo. A decisão será feita pela 10ª Vara Federal em Brasília e o juiz responsável pede para que a defesa se manifeste previamente. Bom, o que nos resta agora é ficar de olho nesta novela que se tornou a política brasileira. É com você, estúdio. Agora, mais polêmica. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, gira em torno de uma importante discussão. Nas vésperas da prova, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato que desrespeitar os direitos humanos na redação não poderá ter a nota zerada. Quem traz essa informação é a repórter Marcela Belotti. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, sofreu mudanças para o ano de 2017. O Tribunal Regional Federal decidiu suspender a regra de nota zero automática para redações que desrespeitassem os direitos humanos. Essa decisão está causando muita polêmica e dividindo opiniões. Conversamos sobre o tema com o professor de Ciências Humanas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também escritor Renato Modernel. Olha, eu sou favorável à liberação porque eu acho que não deve haver censura de conteúdo, porque o que está se buscando avaliar nessa prova é a aptidão para a escrita. Então, a aptidão para a escrita deve servir aquilo que a pessoa pensa. Em outra situação, se estivesse sendo julgado ou avaliado o pensamento crítico da pessoa, aí é diferente. Mas se a prova é de português, de expressão verbal, né, eu acho que se está bem dito aquilo, não cabe questionar a opinião da pessoa, ainda que ela não seja, vá contra o senso comum, ou seja o que for. Estamos aqui na Universidade Mogi das Cruzes, no campus Vila Lobos, onde está acontecendo o primeiro dia do Enem 2017. Hoje, os alunos irão realizar as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e a redação. Vamos conversar com os alunos para entender o que eles estão achando sobre a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, onde eles definem sobre os direitos humanos e as regras da redação. Olha, eu acho que foi uma decisão muito forte que eles tomaram em relação à prova. Direitos humanos é um assunto muito polêmico e sempre foi, essa questão da redação no Enem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a liberdade de expressão também é uma coisa que tem que ser sempre conservada. E a questão da nota, o quanto afetar ou não, 20%, 10%, 50%, é uma coisa muito difícil de definir. Então, eu acho que foi uma decisão bem polêmica e, ao mesmo tempo, boa pelo ponto de vista da liberdade de expressão. Continuamos neste assunto agora para falar com a nossa repórter Amanda Gonzalez, que está ao vivo com a professora de português Rosana Rodrigues, para falar mais sobre o último Enem. Olá, Amanda! Olá, Tiago. Olá, Gabriele. Estou aqui com Rosana Rodrigues, professora particular de português. Ela vai comentar um pouco sobre as mudanças na correção do Enem definidas pelo MEC. Olá, Rosana. Você acha que isso é um passo para frente ou para trás na correção do Enem? Com certeza é um passo para frente. Acho que está na hora da gente começar a confiar nos valores que a gente está passando para as nossas crianças e nossos adolescentes. Eu quero acreditar que quando o adolescente chega ao vestibular, a família e a escola já fizeram o seu papel de formar cidadãos conscientes. Por outro lado, eu acho que quando um adolescente faz numa redação falando de coisas que atingem os direitos fundamentais, isso deveria ser uma exceção e não uma regra a ser considerada como critério de correção. E você manterá esses critérios com os seus alunos? Nós vamos usar os critérios que forem usados para correção. A gente vai sempre caminhar no sentido de levar o aluno a conseguir sucesso. Obrigada, Rosana. Volto com vocês para o estúdio. A arte tem como uma de suas essências impactar e instigar o público. Muitas vezes, artistas renomados acabam criando polêmicas com suas obras. E no Brasil não é diferente. É verdade, Gabi. O último caso problemático aconteceu durante a abertura da Mostra Panorama da Arte Brasileira, quando um artista nu se apresentou na frente de uma menina de 5 anos. Vamos acompanhar a reportagem de Maria Fernanda Mantovani, que traz mais informações. Fruto de 2 anos de pesquisa dos curadores Adriano Pedrosa, Lívia Schwartz, Camisa Becellani e Pablo Leão de la Barra, a exposição Histórias do Sexualismo retrata sexo explícito e violência. Após as polêmicas exposições do MAN e Santander Cultura,
o MASP decidiu aumentar a classificação indicativa desta amostra para 18 anos, o que foi muito bem aceito pelo público. Bom, eu acho assim que vai do discernimento dos pais, que se você está acompanhando e você acha que é certo, eu acho que quem dá a opinião se é certo ou errado para o próprio filho são os pais. Então eu apoio assim, que tem que ser livre e que fica a critério dos pais decidir se sim ou não. Depende da exposição, porque se o foco dela for mostrar esse aí que vocês estão falando, do homem que era pelado no meio da exposição, eu não sei se, caso eu tivesse uma filha ou até mesmo minha prima, que tem 10 anos, eu não levaria ela numa exposição dessa. Eu acho que não tem que liberar tudo quanto é imagem para as crianças, não é legal. Eu acho que eu sou contra mesmo. Eu sou contra, totalmente contra. Porque eu não gostaria que meu filho fosse numa exposição onde tem um homem pelado. A gente não conversa esse tipo de assunto, tá indo em casa com ele e ele só tem 6 anos de idade, então eu não gostaria de levar meu filho num tipo de exposição dessa, então eu sou totalmente contra. Com um elenco de grandes nomes como Picasso, Renoir e Manet, a mostra coletiva Histórias da Sexualidade reúne obras do acervo do MASP e também outras coleções para discutir corpo, gênero e erotismo. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do museu para entender por que a mudança na classificação indicativa, mas infelizmente eles não quiseram dar nenhum tipo de declaração. A criança, com relação à sexualidade, a criança ela tem fase de desenvolvimento. Então, dependendo da idade, a questão da sexualidade ela pode ser encarada de uma maneira distorcida para a criança. Então, a sexualidade para a criança é um tema extremamente complexo e analisado dentro de cada fase dentro do desenvolvimento infantil. Isso é arte, aí eu pergunto, né? Do meu ponto de vista, e como eu falei, na maioria dos profissionais da área, que trabalha com criança, que entende esse comportamento, desenvolvimento psicológico e orgânico, sabe que isso não vai gerar um resultado positivo. Realmente esse assunto é muito polêmico e é pauta para o comentário de Beatriz Guimarães. Vamos acompanhar. Primeiramente, é importante ressaltar que a arte é uma manifestação muito ampla. O que é arte para mim pode não ser arte para você. Para muitos, essa performance realizada no MAN com um homem nu é considerado algo artístico, assim como para outros é crime. Creio que algumas coisas podem ser evitadas. Claro que é responsabilidade da mãe da criança permitir ou não que ela faça algum tipo de interação com o homem nu que estava ali exposto. Mas é desnecessário colocar uma criança em contato com um conteúdo erótico como esse. A criança nem sempre tem a maturidade de um adulto para diferenciar uma obra de arte de um corpo nu. Não é saudável para a formação de uma criança essa relação com a sexualidade desde cedo. Tudo tem seu momento e tudo tem limite. Mas digo mais uma vez, cada pai cria seu filho da maneira que achar melhor. Os pais sabem o que suas crianças podem ou não ver. Você sabe de que gênero é esse look? Difícil, né? Isso porque ele pertence à moda gênero. Já ouviu falar? Não? Então fique ligado, o MAC Notícias vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco vamos explicar tudo sobre esse novo estilo. O MAC Notícias volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Voltamos com o MAC Notícias, com um assunto um tanto quanto curioso. Afinal, que estilo de roupa é esse que não possui gênero? Vamos acompanhar a matéria de Luísa Rubio para entender mais sobre a moda gênero. Depois da Semana de Moda de Paris de 2016, a tendência ao sem gênero continuou a ser reforçada.
No São Paulo Fashion Week, por exemplo, o desfile de Ronaldo Fraga foi inteiramente voltado para esse estilo. Logo depois, outras marcas brasileiras como a C&A também lançaram suas coleções. Mas o que será que essa moda gênero significa para a nossa sociedade? Uma mudança, que as pessoas estão querendo mudar, não sei se é se juntar mais, mas aceitar o outro talvez, ter mais liberdade em ser como você quiser. Rompimento de barreira, né? A partir do momento que você vai deixar, por exemplo, eu sendo homem supero essa coisa de usar roupas femininas e a mulher superando a barreira masculina, você deixa de ter um pouco de preconceito, imagina, né? Acho que as pessoas estão demonstrando mais confiança em ser quem realmente elas querem ser, independentemente do que está acontecendo. Eu acredito que representa uma mudança, sim, principalmente pela quebra desse preconceito, pela quebra dessa desigualdade. Então, eu acredito que sim, que vai existir uma mudança assim na sociedade. A moda gênero é um movimento que explora a fluidez entre os gêneros, de forma a neutralizar a diferença entre os corpos de homens e mulheres. Ela vai muito além de Coco Chanel, que nos anos 20 colocou em sua coleção as calças, peças antes exclusivamente masculinas. Agora são propostas para os homens também vestidos e saias, por exemplo. Da freguesia de Guarulhos, um menino na idade mais ou menos de 6, 7, 8 anos, ele foi processado pela igreja por estar usando, pela família colocar roupas de menina nele. Ele foi para assistir missa, como se falava na época, assistir missa com roupa de mulher. Só que as vizinhas, segundo o documento, que está no documento da Cúria, na Cúria Metropolitana de São Paulo, as vizinhas, elas denunciaram a família pela essa criança estar usando roupa de menina. Então, aí é o que aconteceu. A família foi processada, a igreja processou a família. Esse processo durou 3 anos, de 1748 até 1751. Esse processo durou 3 anos. Mas, graças a alguns vizinhos que começaram a falar que não sabia exatamente a idade, se ele tinha 4, se ele tinha 6 anos, ele foi absolvido. Porque, na época, os meninos usavam roupas de mulheres até os 4 anos. Um grupo de jovens da cidade de São Paulo vem fazendo sucesso com a criançada. Brincadeiras, esporte e muita diversão animam o Dia dos Pequeninos. Quem mostra essa ação pra gente é o repórter Luiz Otávio. Criado em 2010, o projeto social Um Novo Tempo, localizado no bairro da Bela Vista, atende crianças de baixa renda através de atividades interdisciplinares. Com a ajuda de voluntários, o trabalho realizado tem a finalidade de integrá-los na sociedade e promover a interação durante as aulas. Quais são as atividades que vocês promovem aqui? Então, hoje a gente trabalha com circo, balé e futebol para crianças a partir de 5 anos e vai até 14. E o que vocês projetam para o futuro do projeto? Então, o projeto a gente pensa em incluir a atividade com os pais. Então, enquanto as crianças estão na atividade, às vezes muitos pais ficam esperando. Então, a gente pensa em ter uma atividade para eles também e diversificar um pouco, colocar um basquete, um vôlei, futuramente até uma parede de escalada, alguma coisa assim, trabalhar com outras áreas, outros esportes também. Para entreter as crianças, a iniciativa promove, aos sábados, atividades como balé, circo e futebol. Além do lanche, os pequenos se divertem e fazem de tudo para não irem embora mesmo após o fim do período de aulas. E depois dos gols, das jogadas bonitas, o pessoal descansa, conversa e ainda come um lanche oferecido pelo pessoal aqui do projeto. Como é o contato com as crianças aqui do projeto? A gente já está há 5 anos aqui no bairro, então com o tempo a gente conseguiu a conquista da confiança dos pais. Então esse contato com as crianças ficou muito mais fácil, assim. E é uma relação muito boa, porque essas crianças, muitas delas não têm um contato muito próximo com a família durante a semana. Então aqui é como se fosse um refúgio para elas, né? Você gosta bastante daqui, Eduardo? Gosto. Do que você mais gosta daqui? Das aulas, eu gosto bastante. E quais aulas você gosta mais? Eu gosto das aulas de fazer estrelinha, essas coisas. E você faz bastante amiguinho aqui? Uhum. Quantos amiguinhos você tem? Eu sou amigo de todos. A gente continua com o Luiz Otávio, só que agora para acompanhar o giro de notícias internacionais. Vamos ver.
Frank Pomeroy, pastor da igreja que foi atacada pelo atirador que matou 26 pessoas, cogitou a possibilidade de demolir o edifício. Segundo ele, usá-lo novamente poderia ser emocionalmente doloroso. No lugar do local do atentado, pode ser construído um monumento em homenagem às vítimas. Agora vamos à Europa. Devido à renúncia da segunda-ministra inglesa Priti Patel, que ocorreu por conta de uma quebra de protocolo, o processo de saída da União Europeia, conhecida como Brexit, teve suas tratativas emperradas. O acontecido escancara a forte crise existente no parlamento do país. No início do mês, o ex-ministro de Defesa Michael Fallon também renunciou. De acordo com as especulações vindas de dentro do governo, a premier Theresa May não chegará ao fim do mandato, previsto para 2022. Cerca de 5.600 pessoas de 33 países que viajaram para viver no Califado do Estado Islâmico, na Síria e no Iraque, retornaram para casa. Segundo o levantamento feito pela ONG Soufan Center, a volta dos combatentes não aumentou a ameaça do terrorismo no mundo, pois as lideranças do grupo jihadista estão buscando adeptos fora do Oriente Médio. Agora vamos para mais um rápido intervalo. O Mac Notícias volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. A gente começa o último bloco com a crônica de Felipe Kobayashi. Hoje ele vai contar como é o dia de quem utiliza a linha vermelha do metrô, uma das mais lotadas de São Paulo. Vamos conferir? 5h30 da manhã, você acorda, escova os dentes e segue todo aquele procedimento para ir para a faculdade, escola ou emprego. Até aí tudo bem, nada fora da normalidade. No entanto, você se lembra que mora na Zona Leste e tem que pegar a medonha linha vermelha do metrô. De repente, um arrepio na espinha te sobe e você se sente em um filme de Mad Max com realidade aumentada, com um mix de Harry Potter. Apenas coisas inexplicáveis acontecem, como a gravidade elevada 10 vezes, o break que te faz ficar em itálico e, claro, o efeito do desodorante Rolon para os baixinhos, já que foram planejados milimetricamente para ficarem abaixo das axilas dos maiores. Embora seja realmente um sofrimento pegar a linha vermelha diariamente, posso afirmar que é quase um experimento sociológico, no qual carrego histórias que jamais se repetirão e que estão gravadas na memória por toda a vida. Sejam histórias felizes, tristes ou só de passar raiva mesmo. Então vos digo, te amo, Zona Leste. A Companhia do Latão comemora em 2017 os seus 20 anos de existência. Por isso está promovendo em seu estúdio atividades artísticas especiais que seguem a proposta do grupo, que é provocar reflexões. A repórter Luísa Rubio é quem mostra isso pra gente. Em 2017, a Companhia do Latão está fazendo 20 anos. Sempre interessados em provocar reflexões artísticas em seu público, o grupo é dirigido por Sérgio de Carvalho desde sua criação. As atividades de comemoração foram divididas entre o Estúdio Latão, espaço que utilizam para ensaio há 10 anos e que pretendem transformar em um teatro, e os outros aparelhos culturais da cidade de São Paulo. A gente decidiu reunir um grupo de pessoas e estudar a obra do Brecht, que é um escritor alemão, um grande dramaturgo alemão. E a gente resolveu estudar o Brecht porque a gente tinha vindo do ano anterior de um espetáculo em que muitas questões apareceram para a gente. Era um espetáculo chamado A Morte de Danton, na verdade ganhou o nome de Ensaio para Danton. Ele se chamava Ensaio porque era uma peça que a gente queria revelar o teatro, mostrar o teatro sendo construído, a iluminação, os equipamentos e uma atuação, vamos dizer assim, que revela, que desengana, que não tenta iludir. Aqui no Estúdio Latão, na Vila Madalena, estão acontecendo diversas atividades culturais.
Isso porque a Companhia do Latão está comemorando seus 20 anos. A programação especial, que se estende desde agosto até o final do ano, conta com shows, palestras, oficinas e também uma retrospectiva com as melhores peças já encenadas pelo grupo. A gente entende política como... O Brecht até fala isso, política é a mínima unidade social dos homens, é 1 mais 2. Então, isso, você já está sendo político, porque você sempre quer alguma coisa do outro e o outro quer alguma coisa de você. E vocês vão se adaptar um ao outro. Isso é política. Agora, o fato da gente ser um grupo... Eu acho que o que se chama, às vezes, de política é o nosso engajamento à esquerda do que se faz hegemonicamente no país. $30. Lá se vão 20 anos fazendo um teatro livre, nas condições de um país como o nosso, em que é sempre difícil fazer arte, mas que vale a pena quando você percebe que isso, pelo menos, dá para sinalizar outra possibilidade de mundo, né? Que não seja um mundo só da mercadoria. Você com certeza hoje já recebeu um meme hoje, né, mon amour? Com certeza. Mas você já parou para pensar o quanto a internet mudou a nossa forma de se comunicar? É o que a gente mostra para vocês agora com o repórter Felipe Kobayashi. O que é meme? Para mim é uma forma de se expressar com as pessoas de uma maneira mais zoeira. Eu não tenho uma definição para meme, mas são... Assim, eu julgo meme como sendo uma forma que as pessoas usam para satirizar tudo da vida. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Memes são meios de comunicação, né, da internet, piadas que a gente faz, tipo, no dia a dia. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Memes são falas e pessoas que ficam famosas por coisas engraçadas ou sem sentido que elas falam. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc. que se espalhe pelos usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Eu não entendi o que ele falou. Os memes são fenômenos na internet. Diariamente, milhares de pessoas são impactadas pelo conteúdo nas redes sociais, gerando cada dia mais engajamento e interação entre usuários e páginas de humor digital. Os memes podem ser considerados uma forma de cultura? Eu acho que sim, podem, porque muitas pessoas, conversam sobre isso o tempo todo, então eu acho que pode. Utilizam no dia a dia e tudo mais, né? Isso. Claro, tudo que diverte a gente tem que ser considerado uma forma de cultura. Com certeza, com certeza. Eu acho que sim, pelo fato de ter memes em determinados locais, aquilo ser comum entre uma cultura ou diferentes povos. Acho que hoje sim, principalmente na internet, né? O meme acho que a gente vê com muita frequência, então acho que ele pode ser considerado sim uma cultura. Acabou. Depois de ficar muito tempo sem os bandeirões e baterias, os estádios paulistas voltaram a pulsar em um ritmo só. A decisão das autoridades de segurança trouxe de volta um aspecto importante do futebol, a festa. E o repórter Caio de Castro traz mais informações para nós. Ir a um jogo de futebol sempre foi motivo de festa para os torcedores. Mas de uns tempos para cá, episódios de violência fizeram com que a emoção nas arquibancadas diminuísse. No dia 4 de abril do ano passado, após uma briga entre torcedores organizados da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Esporte Clube Corinthians Paulista, que deixou uma pessoa morta, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo determinou que as facções não poderiam entrar nos estádios com faixas, bandeirões, instrumentos musicais ou qualquer tipo de adereço que remetesse às uniformizadas. Você acredita que proibindo bandeirão e bateria nos estádios a violência diminui? Eu acredito que não, porque quem já está indo com o intuito de brigar no estádio não vai ser um bandeirão ou uma bateria que vai fazer a diferença dele querer sair brigando ou não.
Eu acredito que não. Eu acho que o bandeirão e a bateria faz parte de uma torcida no estádio. Além disso, determinou clássicos com torcida única e venda de ingressos somente pela internet, para inibir o repasse às organizadas. Vale lembrar também que desde 1995 estão proibidas as bandeiras de mastro, já que são consideradas perigosas e possíveis armas. Na época, o secretário de Segurança Pública Alexandre Moraes disse que a proibição dos visitantes em clássicos evitaria a necessidade da Polícia Militar fazer comboio e escoltar as organizadas, permitindo um policiamento maior no entorno dos estádios. Independente do instrumento, acontecem as brigas, o instrumento não tem nada a ver com as brigas, o instrumento está lá para aumentar a festa, para a torcida ficar bem animada, para ajudar os jogadores também, e isso não tem a ver com as brigas acontecem por conta de desentendimentos. Mas depois de quase 1 ano e meio de proibição, no dia 2 de agosto desse ano, os estádios paulistas voltaram a ter ritmo. Foi assinado um termo de compromisso das torcidas com a Federação Paulista de Futebol e o Ministério Público, e os instrumentos musicais e os bandeirões foram liberados. E na sua opinião, qual é a diferença entre um jogo que tem esses instrumentos e um jogo sem? Um jogo com bateria, bandeirão, fica muito mais legal, divertido, fica muito mais uma torcida do que só umas pessoas lá tranquilas torcendo. Animação, eu acho que quando você tem bandeirão, bateria, tudo fica mais animado na torcida. Quando você não tem, parece que não tem aquela vontade de torcer, sabe? Seguem proibidas as camisas das organizadas e as bandeiras de mastro, e a decisão de torcida única segue mantida. O acordo não engloba as torcidas do Corinthians, que seguem proibidas de adentrar em qualquer estádio do país após uma confusão em outubro do ano passado no Rio de Janeiro, em partida válida contra o Flamengo. E é nesse ritmo de festa que termina o MAC Notícias de hoje. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima.